O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação dá as boas-vindas a todos os participantes desse nosso curso virtual. Nesse momento, nós vamos falar sobre aspectos ligados a regimentos, estatuto, contratos, códigos disciplinares e regras de convivência no ambiente escolar. É importante que nós possamos abordar de uma maneira geral esses instrumentos, são instrumentos legais e administrativos que auxiliam as escolas de educação básica e superior mantidas por entidades públicas ou particulares, que têm características um pouco diferentes, mas nós temos que abordar tópicos que são tópicos previstos numa legislação civil, numa legislação federal e também aspectos que são disciplinados pelos Conselhos Nacional de Educação, pelos Conselhos Estaduais de Educação. Mas o primeiro ponto que nós queremos destacar é que é necessário que todas as instituições de educação tenham sempre uma entidade mantenedora e uma entidade mantida. E nós vamos, em alguns momentos, falar em instituições e em outros momentos vamos falar em empresas. O conceito é diferente. No passado, todas as escolas eram escolas sem fins lucrativos. E por isso criou-se, inclusive, como um sinônimo de instituição de educação. Mas, juridicamente, instituição são entidades sem fins lucrativos e empresas são entidades com fins lucrativos. Então, você tem chamada, às vezes, instituição de ensino superior que tem finalidade lucrativa, mas o termo ficou como semelhante, mas na realidade são coisas distintas. Então, os conceitos preliminares que nós vamos colocar nós temos empresas e nós temos instituições, e que são mantenedoras de entidades de educação básica ou estabelecimentos de ensino, como queiram, ou estabelecimentos de ensino superior, que são normalmente chamadas de IES, mas corretamente são situações bastante distintas. E vamos falar das entidades públicas e das entidades privadas. As entidades públicas têm sempre como uma entidade mantenedora ou a União, ou os estados, ou o Distrito Federal, ou os municípios, ou suas fundações ou autarquias. Então, essas são as entidades mantenedoras de instituições públicas de ensino. Todas são instituições, porque as públicas não têm finalidade lucrativa. Agora, nós temos as empresas educacionais, que podem ser empresas ou instituições, que são mantenedoras de escolas de todos os níveis, inclusive cursos livres. E essas organizações, elas têm características muito distintas, porque uma entidade sem fins lucrativos, ela tem que ser constituída ou como associação ou como fundação. Não há meio termo. Ou é uma associação ou uma fundação. Qual a diferença? A associação nós nos reunimos, 2, 3 pessoas, resolvem criar uma associação que pode ter um número ilimitado de associados. Fundação já é diferente. Fundação não tem associado. Fundação tem um instituidor, ou vários instituidores, e tem não finalidade lucrativa, como as associações, mas tem inclusive regras muito mais rígidas, que são acompanhadas pelo Ministério Público Federal, ou estadual, ou municipal, mas nós temos o Ministério Público que acompanha chamado velar pelas instituições, pelas fundações. Mas todas elas são possíveis de funcionamento, com liberdade, de autonomia, mas têm características diferentes. Temos, no outro bloco, as empresas educacionais, são as organizações com fins de lucro. E essas organizações com fins de lucro, elas podem ser constituídas de várias formas, desde uma firma individual, uma pessoa, que antigamente não era possível, mas hoje é possível, a uma sociedade de 2, 3 pessoas, uma sociedade anônima, inclusive é perfeitamente possível. Hoje nós temos algumas instituições, algumas empresas educacionais, que são sociedades anônimas, de capital aberto, ou seja, ou capital fechado. Capital aberto é quando negocia na Bolsa de Valores as suas ações.
Nós temos algumas entidades, algumas empresas educacionais que você não sabe bem quem é o dono, porque está diluído, as ações estão distribuídas por muitas organizações, por muitas pessoas físicas ou pessoas jurídicas no Brasil ou fora do Brasil. Então, nós temos que verificar o seguinte: entidade mantenedora é a que tem personalidade jurídica, tem CNPJ e tem estatuto ou contrato social ou outro instrumento que estabeleça as relações entre os sócios, entre as pessoas que comandam a instituição. Então, nós temos que sempre ter em mente que, se tem CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, é uma entidade com fins ou sem fins lucrativos, mas é uma pessoa jurídica. E as pessoas jurídicas são constituídas sempre por um contrato social, normalmente, quando é uma sociedade de porte menor, ou um estatuto, quando é uma sociedade de porte maior. Uma associação também tem estatuto, a fundação também tem estatuto, e as sociedades anônimas também têm estatuto. Então, nós temos que verificar que a figura do estatuto, ela requer registro, inclusive, em cartório ou junta comercial. Nós temos que observar sempre esse aspecto. Você tem que ter, de acordo com a cidade, de acordo com o estado, cada estado tem a sua realidade. Alguns têm cartórios únicos, que registram os chamados cartórios de registro civil de pessoas jurídicas. Outros têm a possibilidade de registrar em algum outro cartório, mas isso depende de cada legislação estadual ou do Distrito Federal, que define aonde você vai registrar o seu documento, que estabelece as regras de vivência entre os associados, os sócios, os partícipes da entidade mantenedora. Então, nós temos que, nesse primeiro momento, comentar sobre esses documentos. Existem regras para isso? Não, não existem regras rígidas. Você tem o Código Civil ou o Código Comercial, que define quais são as regras estabelecidas para os tipos de sociedade. E tem que ser observado isso de acordo com a legislação civil ou comercial que legisla sobre a matéria. Então, essa entidade mantenedora, pode ser constituída e ela pode ser extinta. A extinção pode ser por autoextinção, ou no caso de fundação, por exemplo, você pode ter uma extinção determinada pelo Ministério Público. Se tiver complexidade, muitos problemas, tal, pode existir um pedido do Ministério Público e uma determinação de encerramento da atividade. Mas isso é muito pouco frequente. O que é mais frequente é que a instituição criada, ela funciona e um dia pode ter extinção, ou pode ter a continuidade, passando dos instituidores para os sucessores, para outras pessoas que são os comandantes das instituições. Quando é uma sociedade anônima, uma fundação ou uma associação, ela tem sempre costuma ter sempre a figura do presidente, ou de um conselho de presidentes, ou de um colegiado de presidentes. Quando você é com fins lucrativos, muitas das vezes você tem a figura do sócio-gerente. É um sócio, ou pode ter 2, 3 sócios, gerentes daquela entidade. Então, essas são as características das entidades mantenedoras. Agora, mantenedoras de quê? Das entidades mantidas, que são as escolas de educação básica, de educação infantil, ensino médio, fundamental, cursos livres, as instituições de ensino superior, as entidades de ensino superior, que são faculdades, centros universitários, universidades, escolas de governo, que existem também, a figura de escola de governo, as chamadas universidades corporativas, que não são universidades corporativas, são entidades do mundo do trabalho. O termo universidade é privativo de universidade e centro universitário. Então, você não pode chamar universidade corporativa. Você pode chamar como sistema de educação da empresa tal. Mas as mantidas, elas não têm personalidade jurídica, ou seja, não têm CNPJ. Elas são dependentes da entidade mantenedora. E elas têm, então, ou um estatuto ou um regimento.
e são os documentos que legislam sobre as relações entre a mantenedora, a mantida, tem inclusive a relação com os participantes, com os alunos, com os professores. Tudo isso é definido normalmente no regimento ou estatuto. Algumas universidades usam também, além do estatuto, usam o regimento, que é uma regulamentação. O estatuto é mais macro, o regimento é um pouco mais micro, ou seja, entra mais em detalhes. Os estatutos têm menos artigos normalmente que o regimento, mas você tem, dentro dessa característica, a possibilidade de redigir de acordo com critérios definidos pelas suas próprias regras. Não há nenhuma coisa que exija que você tenha que seguir esse ou aquele modelo. O Conselho Nacional de Educação tem dois pareceres que são importantes para as instituições. Para as instituições de ensino superior, elas têm, as que têm autonomia, elas têm normalmente um modelo ou as que não têm autonomia, um modelo de estatuto ou regimento, mas principalmente de regimento, que está disciplinado como uma sugestão do Conselho Nacional de Educação. Você deva isso, dizer qual é a área de abrangência, dizer quais são os cursos, dizer tudo isso. Você coloca se é graduação, se é pós-graduação, se são anos, se vai utilizar a educação à distância ou não. Isso é definido no regimento. E esse regimento tem, para o ensino superior, regras que são regras orientativas, não são regras rígidas, você tem que seguir com esses tópicos. Para a educação básica, o Conselho Nacional de Educação deu um parecer interessante, pouco utilizado, mas é interessante, que você não precisa ter o seu regimento com as normas tradicionalmente jurídicas, você tem artigo, parágrafo, inciso e tal. Você pode redigir em linguagem corrida, a linguagem que você seja mais acessível. É como um pouco as regras de convivência, que vamos falar um pouco mais à frente. Mas você pode estabelecer em textos corridos, sem colocar artigo, parágrafo e tal. Embora a maioria das instituições não use isso, mas tem um parecer do Conselho Nacional de Educação que permite que você tenha essa flexibilidade e você redija como seja mais fácil do pessoal estudar, entender nesse sentido. Agora, uma coisa que varia de acordo com o Estado, alguns estados, por exemplo, fazem corretamente a não obrigatoriedade de registro desse regimento, ou desse estatuto da mantida. O estatuto da mantenedora tem que ser registrado. Mas não é aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Conselho Estadual de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação, não. Isso é uma regra interna da instituição. Mas, para ele ter uma validade, o que é feito? Ele é registrado em títulos, documentos, cartório de títulos, documentos, para valer perante terceiros. Então, ou seja, eu quero matricular na escola tal, no colégio tal, na faculdade tal. Eu quero saber quais são as regras que tem. E, para não ser modificado a cada momento, isso é aconselhável que você tenha um registro em cartório de títulos e documentos. Então, ou seja, registrou para dar conhecimento a terceiros. Então, ou seja, você tem condição de dizer como funciona a sua instituição, quais são as regras, e você tem isso registrado. O que você pode modificar a qualquer época. Mas uma modificação do regimento ou do estatuto de mantida, ele só tem validade para o início do próximo período. Então, por exemplo, se é uma entidade que trabalha com sistema anual, só pode aplicar para o próximo ano letivo. Se é sistema semestral, para o próximo semestre letivo. Se é sistema trimestral, para o próximo trimestre letivo. Então, ou seja, você não pode modificar as regras do jogo no meio da partida. Uma vez que iniciou a partida, deu o início, fez a matrícula, começaram as aulas, você tem que respeitar aquilo durante o período de vigência desse aspecto. Então, essas são algumas considerações sobre as entidades mantenedoras e mantidas e os documentos que regem esses estabelecimentos, porque nós temos que observar que tudo tem que ser escrito. Não vale um regimento verbal, tem que ser escrito numa linguagem clara, aquilo que seja mais
não vou dizer problemático, mas que seja mais punitivo, por exemplo, tem que ter um esclarecimento, um negrito, para ser colocado de forma mais evidenciada. E esses documentos, eles precisam ser levados ao Conselho Nacional de Educação, ao Ministério da Educação, à Secretaria de Educação, se forem pedidos. Se ninguém pedir, não é necessário levar. Então, se você é de uma faculdade, uma universidade, centro universitário, vai ser solicitado, no momento do seu credenciamento, o estatuto, o contrato, o regimento, isso tem que ser apresentado. Mas se a instituição alterou ao longo do tempo, ela precisa até sempre informar, sempre que seja necessário, e não, a cada momento alterou, saiu um sócio, modificou-se isso e tal, levar ao governo, não há necessidade. Você mantém isso internamente, quando é solicitado, aí sim você apresenta. Mas são regras que precisam estar disponibilizadas. O estatuto da mantenedora, contrato social, etc., não tem que mostrar para aluno nada disso. São documentos internos. O regimento, o estatuto, as normas do estabelecimento de ensino têm que ser públicos. Ou você coloca no site, ou guarda na secretaria, na biblioteca, mas se o aluno, pai de aluno, o professor quiser, ele tem direito a levar uma cópia. Ele tem direito a fotografar, tirar cópia, porque é um documento que lhe pertence. Ali é que são as regras de funcionamento da instituição. Então, não podem ser documentos fechados. Eu não quero mostrar no estatuto da universidade, ou seja, da mantida. Eu não quero mostrar o meu regimento do colégio. Isso não pode, tem que ser mostrado. Isso tem que ser destacado sempre que for solicitado, por escrito, verbalmente, você tem que estar disponibilizado. Muitas instituições disponibilizam, inclusive, no site, e é uma medida interessante. Agora, o da mantenedora, não. Esse é restrito aos associados, aos sócios, aos instituidores da fundação, e se for requisitado pelo poder público, sim, se apresenta, mas ele não pode divulgar isso, a não ser em casos que sejam casos extremamente relevantes, urgentes e que tenham características específicas. Então, nós vamos fechar esse primeiro bloco, que nós falamos sobre as entidades mantenedoras, as mantidas, e esses documentos são os documentos principais que facilitam e que legislam sobre a vida das instituições.